HTML5 is exciting. Coupled with Internet Explorer 9 and Windows, it's going to be fun to watch as developers start unlocking what's next. Welcome to a more beautiful web. Bom, meu nome é Hugo Fernandes, como já puderam ter visto. Queria antes de mais agradecer à SAP pela disponibilização do espaço, à comunidade, ao João pelo convite, ao André por deixar partilhar o palco com ele. Eu venho falar aqui um bocadinho do vídeo em HTML5. Eu não vou falar muito ao género do André, ou seja, eu não vou querer explicar ao detalhe como é a sintaxe do vídeo ou como é que vocês conseguem pôr um vídeo. Isso vão a um site e facilmente veem. O que eu quero partilhar com vocês é qual é a minha experiência através de um projeto em que eu me envolvi com o vídeo, qual foi a melhor solução que eu encontrei para abranger toda a gente, daí a tentativa da solução perfeita, quais foram os problemas pelos quais eu passei, como é que eu os tentei resolver e queria depois partilhar convosco outras coisas. Ok, eu sou Interactive Designer na Active Media, que é uma empresa relativamente pequena, somos 7 ou 8 pessoas, já foram mais, já foram menos. Não sou programador, sou designer e daí também não querer entrar em grandes detalhes técnicos porque, para além de não ser a minha capacidade ou não é isso que eu faço, eu programo também, mas não me considero programador. Já explico melhor esta dualidade de critérios. A primeira pergunta que eu me fiz quando eu comecei quando peguei neste projeto, este projeto, quando peguei nele, foi há quase 2 anos, ou seja, o vídeo ainda era uma coisa muito pouco vista, muito pouco usada, havia muita pouca informação e foi tudo mais à base de tentativa e erro, ler, aprender, falhar, voltar a tentar, etc, etc. O que eu vos vou mostrar aqui é uma solução um bocadinho mais aperfeiçoada do que eu fiz na altura, porque não queria mostrar algumas coisas que na altura me pareciam corretas, hoje já não me pareciam. Mas eu fiz-me uma pergunta do porquê é que eu fiz isto. E houve outras pessoas que também fizeram essa pergunta. Eu não entendo o porquê. Espera aí que isto falhou aqui uma questão, que é o som. Eu já estraguei a surpresa. Bom, este senhor perguntou mesmo. Isto não tem som. Não se ouve mais? Ah, se consegue, que eu vou precisar depois, agora brevemente. Bom, porquê? Há tantas soluções, há tantas frameworks, porquê é que eu fui fazer mais uma solução de vídeo? Eu não queria estar a reinventar a roda, nem reinventar centenas de horas que outras pessoas e outras equipas perderam ou ganharam a fazer as soluções que todos conhecemos hoje em dia, que estão disponíveis. Para mim a resposta é muito simples. Este senhor, chamado Mark Romanek, não tem nada a ver com programação, não tem nada a ver com design, é um diretor de vídeo, realizou vídeos dos Red Hot Chili Peppers, Madonna, Michael Jackson, etc. E há um senhor que se chama Hillman Curtis, não sei se alguém conhece, que é designer, neste momento já é mais cineasta também. Ele lá, para aí 10 anos, fez o site do Yahoo, Adobe, do Aiga. Na altura os sites ainda eram todos feios, olhando para eles agora, hoje em dia são diferentes. E ele fartou-se um bocado do web design. Fartou-se porque descobriu o vídeo, mas vídeo na forma de storytelling, ou seja, não na parte técnica, mas sim de dirigir um vídeo, contar histórias, etc. E uma das pessoas que ele iniciou, quando começou a querer contar as histórias, ele pegou em pessoas que admirava, foi ter com elas e queria falar com elas, entrevistá-las, fazer uma pequena biografia. Uma das pessoas foi o Mark Romanek. Quando ele estava em casa dele, estavam a discutir onde é que seria melhor sentar-nos para filmar, etc. E o Mark, parece que é meu amigo, disse que queria ficar ali naquele sítio, tinha uma parede que estava gira, tinha umas fotografias atrás. E o Hillman Curtis perguntou, devem ser pessoas que dizem muita coisa. E a resposta dele foi muito gira. Porque sim, apeteceu-me. Pronto.
Apeteceu-me porque tinha tempo, porque me deram tempo, porque tinha curiosidade, porque queria aprender e porque, acima de tudo, o contexto desse projeto, isto foi um projeto para uma coisa que é o RECAP, que é o Repositório Científico, blá blá blá, da FCCN. Ou seja, da mesma forma que nós estamos aqui hoje sentados a tentar ser impulsionadores, neste caso do HTML5, eu achei que o cliente também devia ser, porque ao fim e ao cabo representa um bocado o que é a internet em Portugal, em termos de gestão, blá blá blá. E achámos interessante aplicar o que na altura era uma coisa muito embrionária, que era o vídeo, achámos interessante aplicar ao cliente. Bem, como eu disse, eu não sou developer, sou designer, mas eu vejo a programação como uma extensão de design. Eu não consigo só desenhar sem programar, apesar de às vezes me apetecer, mas porque acho que a programação, na minha opinião, faz parte da experiência de utilização, porque não consegues desenhar uma coisa que seja mal, se for mal programada, esquece, não é? Acabou-se o user experience, acabou-se o design, acabou-se tudo. O que é estranho é que como é que eu, como designer, ou catalogando como designer, quis ir por caminhos complexos, que é de recriar algo que já existia, que são os frameworks. Isto é tudo uma bola, ou seja, sou designer, quero simplificar, mas simplificar não uso uma framework, porque são complexas. E isto para mim faz sentido, porque eu olho para as frameworks, a maior parte delas, e vejo lá montes de coisas que não me interessam para esta solução prática. E faz-me alguma confusão ter que levar com aquilo tudo e não conseguir filtrar algumas coisas que é o que me interessa para determinados projetos. Só para termos uma ideia básica, temos várias frameworks, várias, e ainda há mais. Epá, e como é que tu decides qual é que has de escolher? Isto são só algumas. Umas têm flash fallback, outras correm em iOS, outras têm full screen, outras não têm isto, outras têm aquilo, umas tiram cafés, outras fazem bolos, mas nenhuma faz aquilo que tu queres tudo. Porque o que tu queres é algo... Um dos problemas como designer é tentar sempre encontrar uma solução específica para um problema, ok? Isto não é solução específica para nada, é uma solução abrangente para tudo. É muito bom em algumas coisas, e não estou a criticar minimamente isto, mas em determinados projetos pode não funcionar. Na minha opinião, existem prós e contras nas frameworks. Olhando para os prós, o trabalho já está a maior parte dele feito. Ou seja, teoricamente é fácil implementarmos uma framework num projeto. Isto, se tudo correr bem, é só seguir as instruções. Poupa-nos tempo, ou não. Eu tive uma experiência recente que tive a fazer um site e estava o site todo montado e tinha um bloco de vídeo que eu achei, ok, vou pegar numa framework HTML5, fallback para Flash, blá blá blá, e vai-me resolver o problema. Já agora era a Vue.js. O que é que aconteceu? Eu meti aquilo exatamente como vinha nas instruções e rebentou-me com o site todo. Porque o CSS deles meteu-se com o meu e esquece. E eu olhei, ok, então vou tentar resolver isto, e comecei a olhar para o que estava atrás das cortinas e disse, eu não vou resolver nada disto, vou fazer uma coisa nova. Daí as necessidades às vezes, ou seja, nós temos luz porque precisamos dela, não é? Não é só porque é giro. Ou seja, a necessidade cria muito a situação e a procura e a aprendizagem. Outro pró é que não há necessidade de programar. Para nós isto pode ser um bocado estúpido, mas como sabem, para um utilizador comum ou para quem está a iniciar ou para quem não é programador, faz todo o sentido. Depois, não precisamos de saber termos técnicos como o que é um fallback, sei lá, N coisas. Isto para um utilizador mais leigo, como é óbvio. Também tem contras, na minha opinião. Uma delas, ou um deles, é que a integração nem sempre é pacífica. Eu falei-vos aquele exemplo da integração do Vue.js com o site que eu estava a fazer e aquilo teve tudo menos de pacífico. Nem todas as frameworks estão preparadas para escalar. Ou seja, aquilo é o que é. E eu ou tu, como desenvolvedor, ou designer, ou programador,
Às vezes é muito complicado, queremos acrescentar layers de complexidade. Há uma solução que está fechada, apesar de ser open source, mas que funciona como um bloco. Ou seja, não consigo facilmente chegar ali e meter legendas em HTML com fechar à parte, etc, etc. É complexo. Não estou a dizer que não se pode fazer, mas, mais uma vez, o Pro do time saver começa-se a pôr em causa. Como vimos também no quadro, o que umas oferecem, as outras não, e vice-versa. Umas fazem isto, outras não fazem, e andamos por aí. Um último contra é que não controlamos a solução. Isto vem também um bocado ao encontro que eu disse da questão das legendas, por exemplo, e também de quando há falhas, a pergunta que fazes é, ok, onde é que eu vou procurar o que é que está a falhar? Pode ser do meu lado, provavelmente será, mas nessa ponte, o que é que eu estou a fazer mal? E é muito difícil descobrir isso. E depois eu olho para isto e penso, porra, isto é só um... Isto é muito simples, mano. Não preciso ter 30 fecheiros de JavaScript com 50 mil linhas de código. É isto, basicamente. Eu sou um vídeo, tenho uma largura de 640, não tenho, mas é de lá chegar. 330 de altura, tenho um póster que é a imagem que as pessoas vão ver antes de eu começar a tocar, tenho os controles à vista, tenho 3 sources, já vamos lá chegar, o que é isto. Se eu não conseguir tocar no browser, então mostra-me qualquer coisa, uma imagem, um flash, etc. e acabou. E eu pergunto-me, porra, é preciso uma framework para isto? Não é? E depois, temos aqui esta questão, não é? Ok. Isto são os browsers, bom, isto até aqui para baixo eu nem sei o que é isto sequer. Mas pronto, olhando para os browsers que todos conhecemos, ou eu conheço, vemos que a compatibilidade não é igual em todos. Hoje em dia estamos muito melhor, há guerras que muitos conhecem, as guerras das patentes, dos codecs, etc, etc, que fazem com que a coisa não evolucione e que não se torne mais homogénea. Um dado interessante, segundo o W3C, eu estive a fazer uma pequena pesquisa, os browsers que acederam à internet durante o ano todo de 2010, parece que foi há 10 anos, mas não, foi até ao início deste ano, compatíveis com HTML5 foram 56,4%. Eu sei que isto evoluiu muito depressa, mas foi há 10 meses, ok? E em comparação, 98% tem o Flash instalado. Ou seja, o que é que eu quero chegar? Isto é uma parte. O meu background é muito em Flash. Para mim é caricato e é bom estar aqui num evento HTML5. Eu tento participar ao máximo na comunidade. Eu sou, acima de tudo, agnóstico em termos de tecnologia. Tento aplicar aquilo que eu acho que é mais correto para o projeto e não aquilo que eu mais gosto, ou não aquilo que eu defendo, ou não aquilo que eu odeio, ok? Como eu disse, eu não vou estar aqui com grandes lições do que é o vídeo e como é que vocês metem lá uma coisinha, etc. Se quiserem saber melhor do que eu, estes senhores vão dizer, está ali tudo o que é preciso, é só passarem 10, 15 minutos a olharem para aquilo. E se quiserem ler um bocado mais sobre o que é o vídeo, todas as questões técnicas, todos os problemas, como é que foi criado, etc, etc, aconselho-vos a ir a este site, que é muito bom. Bem, chegamos então à minha solução. A minha solução, e agora vamos aqui para o browser. Browser. Está aqui. Espera aí, como é que se faz estas coisas do ecrã igual nos dois lados? Isto não há shortcuts para isto? Não. Together Windows. Já. E agora vou estar lá atrás. Ok. Boa. Ótimo. Bem, ok. Isto foi a minha solução. Bom, isto não é o projeto que eu desenvolvi, como é óbvio, isto é apenas um módulo do projeto, em termos de design, funcionalidades, etc. Se nós entrássemos no projeto, eu estou no módulo que eu desenvolvi,
eu disse a ele que a prioridade seria sempre o vídeo em HTML5. Eu não tive tempo de personalizar os controladores, porque não tive na altura, não tive agora para apresentar para aqui, mas basicamente é JavaScript e CSS e imagens, não é nada complexo. As funcionalidades disto. Eu tenho aqui um switcher em que me permite ver se quer HTML ou Flash. Isto não é só uma questão só para mostrar que tenho as duas soluções, mas pode haver situações em que o meu computador não está a responder bem ao HTML e prefiro ver a alternativa e vice-versa. Uma coisa importante em termos de acessibilidade e usabilidade. Eu posso não conseguir ver isto, mas se calhar tenho programas que me ajudam a ver vídeos, etc. Eu posso fazer o download em FLV ou em MP4. E tenho legendas. Estão ligadas neste momento. Antes de chegarmos às legendas, eu posso mudar. Simplesmente meti aqui uma variável a dizer que o player é Flash. Se estiver vazia é HTML, por default. Este player eu não o desenvolvi. Isto é um player open source da Adobe, que eles disponibilizam, que é o Strobe Media Player. Está lá tudo, só precisam configurar o objeto, não precisam de não é rocket science. Podemos começar a tocar. O poder do acesso aberto. Falar de Open Access. Acesso livre. Ok, as legendas são HTML, mas o player é Flash. Okay? Por isso, vamos passar a dizer apenas acesso aberto. Mais do que uma Bem, não vamos ver isto tudo. Isto é um vídeo mesmo do projeto. Ou seja, o que é que eu quis fazer? Preocupações, acessibilidade e usabilidade foram as minhas duas preocupações principais, até porque eram características imperativas no projeto. Uma instituição como a FCCN tem que passar todos os níveis de acessibilidade, tem que ter tudo validado, etc, etc. Não há como fugir disso. Aliás, eles, não quero ofender suscetibilidades, mas eles têm um ceguinho só mesmo para controlar isto. É verdade. E é chato como caraças. Phonics. Yeah. Bom, eu posso ligar ou desligar as legendas, pode não me apetecer ver, full screens, etc, etc. Existe outra coisa, que é... Não vou para lado nenhum. Se quiseres ver as legendas, tens que ver assim. Epá, isto não dá para tudo. Mas pronto. Basicamente, estas são as funcionalidades da minha solução. Deixem-me só outra vez voltar aqui ao... Ok... Keynote. Muito bem. Está a andar? Está. Desculpa lá, mano. Isto é a minha experiência em apresentações, dá nisto. Ok, não. Bem, então... Temos o player em HTML. Se o browser não suportar HTML5, vamos ver o Flash. E nós não vimos isto porque eu tenho o Flash instalado. Se não houver Flash, mais uma questão de acessibilidade, eu compus frames do vídeo. Ou seja, e aqui não se vê, mas caso não haja Flash, não haja JavaScript, as legendas vão estar, é um texto completo que vai estar em baixo. Ou seja, mesmo que eu não tenha nada, eu consigo perceber visualmente o que é que está dentro do vídeo e consigo ler a narração do vídeo. Eu sei que para nós isto, de toda a gente está aqui, isto nunca vai aparecer, porque ou vamos ler em Flash ou em HTML. Mas para pessoas com dificuldades visuais, etc., isto é muito importante, eu acho. Bem, uma das coisas que eu vou dizer é que eu já vou mostrar, vou entrar um bocado na parte chata do código, etc., eu vou partilhar tudo o que vocês vão ver aqui em termos de código na comunidade e queria pedir, porque como disse eu não sou programador, eu sei que aquilo poderia estar muito melhor, um dos desafios que eu vos lanço é pegarem naquilo e podem usar nos vossos projetos, podem vender se quiserem, podem melhorar e voltar a pôr na comunidade e, portanto, vai passar a ser a nossa solução a partir de agora, ok? Não são chocolates, mas olha. Bem, na nossa solução, então, como nós vimos, todos os cenários estão previstos. Eu, pelo menos, não consegui descobrir
qual o cenário mais que eu poderia inserir ali. Temos preocupações de acessibilidade, temos preocupações de usabilidade. O utilizador tem controle sobre aquilo que está a ver e como quer ver, mas houve muita coisa à volta disto, não é? Ok, desafios. Primeiro, integrar legendas. Player HTML5, como viram, aquilo não tem magia negra por trás, é Player HTML5 puro e duro, controles nativos, tudo nativo, sincronizar com as legendas. Segundo, Player em Flash, sincronizar com as legendas em HTML. Obviamente, isto tem JavaScript no meio disto, senão não era possível sincronizar as duas coisas. Segundo desafio, organizar a lógica de mecanismo. Eu no que vos vou mostrar, isto é uma versão muito simplificada do granel em que eu meti na primeira vez que eu fiz isto. Pá, o meu fluxograma era assim uma cena estranha. Porque havia muitos cenários, depois havia a questão, ok, há JavaScript, não há JavaScript, há Flash, não há Flash, se há Flash com HTML mas sem JavaScript, ou HTML sem... Bem, vocês estão percebendo onde é que eu me estava a meter. Depois, integrar todas as linguagens, ActionScript, PHP, JavaScript, HTML, não sei se me está a falhar mais alguma, acho que não. Ok. Então, vamos olhar então um bocadinho aqui para o código. E vamos lá outra vez à guerra dos mirrors e não sei o quê. Espera aí, está quase. Ficou bem? Já, fez. Ok. Então, do lado esquerdo, esqueçam este toldo. Aliás, vai já com os porcos. Do lado esquerdo, esta é a minha estrutura de fecheiros. Eu tenho uma pasta para CSS, um reset e o style que me estilizou aquilo tudo. Tenho uma Flash Player. Eu tenho uma Flash Player aqui, mas eles têm uma solução em que podem ir buscar online, não precisam ter... A diferença é que eu consigo falar com JavaScript com este, mas com o outro não, ok? E eu precisava. Temos a pasta de skins para o player de Flash, que eu não usei, aquilo que vocês viram é o nativo. Temos a pasta de imagens, normal, para CSS. Temos aqui os ficheiros JavaScript, que eu já vou falar um bocadinho mais deles, PHP, e a pasta de vídeos, que neste momento só tem um. Quer dizer, temos 1, 2, 3, 4. 4 vídeos para um. Nós já vamos falar também disso. Bem, basicamente, como é que eu estruturei o ficheiro? CSS normal, JavaScript, jQuery, também normal, SWF Object para integrar o Flash Player para poder comunicar de uma forma muito mais simples e fácil com o JavaScript, o meu ficheiro de legendas, que é o que me vai controlar as legendas, e o meu controlador, aliás, o meu ficheiro de legendas é o mecanismo espera aí, com licença. Ok. O legendas controla-me as legendas, ou seja, a sincronização entre vídeo e legendas, e o meu controller é o que me controla todo o resto, switchers, blá blá blá, etc. Eu tenho mania de dizer blá blá blá, não é? Ok. Então, se olharmos aqui, a única coisa daquilo que vocês viram e todas as soluções previstas, a única coisa que eu preciso de mudar é a minha pasta de vídeos. Tem que ser um caminho absoluto, com caminhos relativos eles não lêem o vídeo. Qual é o nome do meu vídeo? E se repararem não tem extensão, porque depois a extensão eu adiciono posteriormente, ou seja, mantém o mesmo nome normal e a extensão é adicionada depois. Qual é o meu player? Eu vou ler a variável normal por get, se estiver vazia eu quero um HTML. Se quisesse pôr Flash como player principal, era só alterar este HTML para Flash. E depois vou incluir este PHP, que é onde eu tenho toda a estrutura da lógica, dos fallbacks, etc, etc. Ou seja, se vocês quiserem pegar nisto e implementar num vosso projeto, amanhã, é só isto que têm que fazer, que ele vai funcionar. Se quiserem melhorar, podem melhorar e devem, e agradeço. Depois, em termos de estrutura, tenho aqui uma div
não é HTML5, eu sei, calma. Tenho a div do player, tenho a div das tools, tenho a div só do video shadow, que é uma sombrinha por baixo, apenas gráfica. O holder das legendas e as legendas. Porque é que tenho aqui dois? O legendas holder é o que me vai fazer o trabalho, ou seja, é o contentor do JavaScript de mostrar uma a uma. O outro é onde eu vou ver tudo que não tenha, quando não tenho JavaScript é onde ele me vai mostrar tudo. Já não me lembro porque é que fiz dois contentores, mas isto tinha uma razão de certeza. A razão é porque em termos, esta solução é apenas estética, ok? Foi uma questão de design que eu na altura tive e decidi manter. Então, vamos olhar aqui para o que interessa. O meu player é isto, ou seja, tenho aqui 157 linhas de código, não tenho mais. Isto é a minha com comentários. Isto é a minha estrutura de inteligência, entre aspas, do vídeo. Tenho uma variável que me mete a tag de vídeo, com os sources todos. Isto são as variáveis que estão no index, onde é tudo configurável. Tenho a variável que fecha a tag de vídeo. Porquê é que eu fiz isto separado? Porque eu vou precisar, ou seja, se a minha prioridade for o HTML, eu primeiro tenho o HTML, depois tenho os fallbacks e depois é que vou fechar. Se for o Flash, tenho o objeto Flash, tenho o HTML, dentro do HTML tenho os frames da imagem, que são o terceiro fallback, ok? Tenho aqui JavaScript, vai ser inserido, isto é por HTML, com o player de Flash. Eu aqui consigo controlar qual é o poster, os controladores estão por cima do vídeo, e tenho aqui isto, que é o que me faz a magia das legendas, que é JavaScript Callback Function. Sempre que o Flash está a correr, de segundo a segundo, ele está a comunicar com a minha função de JavaScript, que é aquela. E ela vai comunicar com as funções das legendas e daí vermos toda a solução. Depois, a imagem, que é o terceiro fallback, neste caso em todos, é o terceiro, que são os frames do vídeo. E depois, eu aqui no index apenas estou a chamar setPlayer, passar as variáveis lá para dentro, setVideoTools. O setPlayer, tenho aqui um simples switch, HTML a Flash, apenas tenho que construir as variáveis. O setTools, o tools são as barras por baixo, ou seja, qual é o player, downloads, legendas, etc. E mais nada. Tenho esta função que me lê o URL, que é para me fazer a construção do URL quando eu faço o switch, etc, etc. Epá, acho que é uma solução simples, é escalável, ou seja, vocês podem meter aqui o que quiserem, isto é um ponto de partida. Querem meter os players, os controladores estilizados, podem fazer facilmente. Depois temos, as legendas são isto. Esta parte parece, mas isto só se escreve uma vez, ok? Bem, tenho que dizer sempre qual é o segundo de início e qual é o segundo do fim. E depois é um parágrafo normal, ok? Isto está englobado numa variável. Porquê é que eu pus isto na variável? Que era para poder ter as soluções de, se eu não tiver JavaScript, apenas tenho que fazer um echo à variável, que ele manda-me tudo lá para dentro. Se eu tiver, ele vai-me lendo linha a linha. Força. Foi essa a razão porque não usaste o SRT, aquele formato de legendas? Uma das razões, na altura que eu fiz isto, eu não consegui sincronizar o SRT com esta solução. E esta, depois descobri este atributo e era usado por algumas pessoas, não numa situação tão complexa, mas era usado, não me deu problemas nenhuns e a minha veia designer veio de cima e disse, vou usar a mais simples. Mas existe esta possibilidade, como os vídeos, aliás, os filmes que nós metemos nos media players, com SRTs, legendas normais,
é possível também integrar com esta questão da sincronização, ok? E é um bocadinho mais simples. Depois temos, em termos de JavaScript, eu não vou estar a explicar o código, porque eu para já nem gosto de explicar código, não é como alguns colegas meus que nos chamam só para massacrar com o código. É o Benjamin. Bem, basicamente, esta é a função que é chamada pelo Flash e esta função é chamada também automaticamente pelo player de vídeo. Eu não disse nada a ele para me chamar a função, mas esta função é quase uma pré-definição das comunicações entre JavaScripts, players, etc. Porque um dos erros, não é um erro, mas uma das misconceptions, às vezes falham as palavras em português, que temos, e isso também foi muito fomentado negativamente, ou acho eu, de uma forma errada pela Apple. Na tal guerra com o Flash, eles mostravam soluções HTML5 que não eram HTML5, era JavaScript puro e duro, ok? Há JavaScript e há HTML5. Obviamente que as duas coisas juntas tornam algo muito mais potente. Mas, para nós que devemos saber isso, é preciso ter atenção que há esses dois universos diferentes. Bom, e basicamente é isto. A minha solução é esta. Tens o controlador das legendas, que não precisam de fazer nada. Aqui podem pôr as legendas, podem tentar fazer a implementação com o SRT. O mecanismo do player, podem fazer o que quiserem, alterar. E o index, que podem editar da forma que quiserem. Eu achei isto muito mais simples que todas as frameworks que eu vi até hoje. Alguma questão em relação ao código, já agora? Se eu conseguir responder? Ou em relação à lógica, ou porque é que eu fiz, etc. Então a gente já lá vai. Bem, vamos então outra vez aqui à guerra. Ok. Nice. Bem, e o Flash? Eu tinha que falar do Flash. Não quero falar do Flash só porque eu tenho um background grande em Flash. O Flash, numa discussão entre HTML5 e vídeo, tem que se meter sempre, ok? Em primeiro lugar, eu queria deixar apenas a minha posição em relação a esta questão toda do HTML5, vídeo, todas as guerras que têm existido. O vídeo tem sido a principal bandeira do combate, entre aspas, ao Flash, por algumas pessoas ou por algumas entidades. Eu, como disse, eu sou agnóstico e acho que todos devíamos ser agnósticos em relação ao uso da tecnologia. Nós devíamos ser tecnólogos e não apologistas ou fanboys ou hate boys ou o que quer que seja. Porque é que o que nós não às vezes tento evitar ter grandes discussões ou pelo menos não ultrapassar limites dentro de uma discussão saudável, e já aconteceu várias vezes. O que nós não nos apercebemos às vezes é que só nos estamos a prejudicar a nós próprios. Ok, o utilizador está-se mesmo maribando para o que é que a gente faz. Eles nem sabem, aliás, a mim pergunta, a minha família, como acontece a quase toda a gente, mas o que é que tu fazes mesmo? Mas, faço isto. Mas o quê? Isto? Assim, mas isso é uma imagem. Não. Pronto. Eles não querem saber. Eles têm um iPhone, ou têm um Android, ou o que seja, e só querem que aquilo funcione. Não lhes interessa, nem querem saber como. Nós, como impulsionadores, neste caso do HTML5, acho que é um caminho muito errado irmos contra o Flash. E quando eu digo Flash, digo Silverlight, não numa... Estou a falar em termos de plugins, ou seja, o que nós não nos podemos esquecer é que a web, que é hoje em dia, é também muito à graça dos plugins que tanta gente, que as pessoas tanto odeiam, ou que muita gente odeia. O vídeo hoje está do HTML5 também foi uma necessidade porque não existia, porque o Flash tomou conta desse posicionamento. O Canvas, as ferramentas de desenho. Vocês já pensaram que se não houvesse o Flash, nada disto existia até agora? É um bocado estúpido, não é? Ou seja, porque é que nós não olhamos para as outras tecnologias e tentamos absorver
e aprender e aplicar ao HTML, eu acho que faz todo o sentido o HTML ter o tag de vídeo. É a mesma coisa que para termos uma imagem no site, temos que ter um plugin, não faz sentido, ok? Não sou fanboy de nada, só queria deixar isso claro, ok? Só acho que devemos ser muito agnósticos na forma como aplicamos a tecnologia. Bem, comparativamente ao Flash em vídeo e em relação ao HTML, quais são as vantagens que eu vejo? Full screen. O Flash faz mesmo full screen em termos de ecrã e não apenas à janela do browser. Não é uma coisa muito importante, mas às vezes pode ser. Streaming. Já se começam a haver soluções de streaming para HTML5, mas nada ainda está especificado, ou seja, ainda são tentativas, etc, etc. Mas com o tempo vai-se lá chegar, como é óbvio. Consistência e compatibilidade. Browsers, browsers, browsers. E a questão do funcionamento, ou seja, isto é normal. O HTML5, o vídeo de HTML5 tem, sei lá, 2 anos, 3, máximo. O Flash já está aqui há muitos anos, é normal que isto aconteça. Questão importante, DRM, ninguém gosta, mas quem manda precisa disto, ok? Bem, há mais questões, há a questão de podemos integrar publicidade, ou seja, eu sei que isto são todas questões chatas, mas para um produtor de conteúdos faz sentido salvaguardarem-se em algumas coisas. Uma questão interessante que eu falei há pouco da relação entre o HTML5 e o JavaScript. Vocês lembram-se, sei lá, eu já há um tempo não ouço falar, mas até há 3 anos eu ouvi falar, uma cena que era o No JavaScript Day, que é, vamos desligar o JavaScript dos browsers, porque isto tem que correr sem JavaScript. É igual. Vocês lembram-se do CSS Naked Day? Não, porque isto tem que funcionar sem CSS. Epá, mas porquê, mano? Se as coisas existem, porquê é que tem que haver esse ódio e esse... Ok, eu do CSS percebo, porque para ver se a coisa estava bem construída. Não é questões de segurança. Não é quê? Questões de segurança, JavaScript. Pronto, ok. Uma das questões do Flash também há questões de segurança, mas segurança há falhas em todas as tecnologias, ok? Umas pode haver mais do que noutras. Mas aprendi muita coisa com o meu trabalho de vídeo em HTML5. Aprendi alguns pontos negativos. Codecs, codecs, codecs. Ou seja, nós para termos uma total compatibilidade entre os browsers temos de ter um MP4 para iOS e Safaris. Temos de ter um WebM para Chromes e mais qualquer coisa. Eu tenho aqui uma cábula, caso fosse alguém perguntar-me essas coisas. Epá, isto é assim uma... pronto, é muita coisa. Temos o Theora para o Firefox. Depois também tenho que ter cuidado com os codecs que usam para o áudio. Ou seja, eu quando trabalhei neste projeto, a pessoa que trabalhou parte de vida até está ali sentada e foi assim uma cena um bocado surreal, porque isto foi um vídeo, ok? Que eu vos mostrei. Nós tínhamos, sei lá, 7 ou 8 vídeos diferentes. Portanto, 7 vezes 4, 21. 21 MP4 pesa como o raio. FLV, nesse aspecto, é muito melhor porque consegues fecheiros com qualidade muito boa, com um peso muito inferior. Agora, façam as contas em termos de consumo de espaço e consumo de bandwidth. Depois, disk storage, ou seja, quanto mais vídeos, mais consomes. Compatibilidade dos browsers, já falámos disso. E depois há esta questão. O Flash funciona, por que mudar? Quando houve a Apple fez uma campanha, não uma campanha pública, mas foi falar com os produtores de conteúdo e com quem disponibilizava o conteúdo, a tentar convencê-los para mudarem para HTML5. Nomeadamente o Hulu, que nos Estados Unidos é um dos principais, se não o principal, visualizador de vídeos na web, CNNs, etc, etc. Eles basicamente fizeram-nos um manguito, porque disseram, vocês são mas é malucos. Nós não conseguimos passar, no espaço de um mês ou de um ano, nós não conseguimos transformar milhares de vídeos que temos em multiplicá-los por 4, isto não dá, não dá. Ainda para mais, o Flash Player lê MP4s.
ok? Ou seja, a questão até do fallback para iOS, mesmo só com Flash Player, se nós formos pensar só desktop iOS não é Flash, só precisam ter um Flash Player e o fallback do Flash Player ser um link para o MP4, que ele abre no player nativo do sistema operativo, ok? Mas também, como é óbvio, há muitos pontos positivos. Primeiro, no plugins. Eu acho que a web deveria conseguir viver sem plugins. O vídeo é uma parte muito importante da web. Hoje em dia, muito mais do que há um ano atrás ou há 2. E acho que não deveria ser necessário termos que recorrer a um plugin para vermos um vídeo. Daí o meu total apoio ao vídeo em HTML5 e tudo o que envolve HTML5. Os plugins serão necessários para outras coisas, para soluções específicas, etc. Mas não no que deveria ser o básico da internet. A curva de aprendizagem é muito inferior à do Flash. Se quiseres construir um player em Flash, leva o seu tempo, ok? O player em HTML, como vimos, é muito simples. É HTML. E quando eu digo que é HTML, podemos integrar com um drag and drop, sei lá, com qualquer coisa e tentar comunicar com o vídeo. I like it. O Sr. Steve Jobs, que Deus o tenha, gosta dele, ou seja, iOS tem que deixar o Flash para trás. SEO. A diferença entre ter um plugin de Flash e um player HTML é que se o senhor do Google for ao vosso site e virem lá um objeto, é um objeto. Se virem lá um vídeo, é um vídeo, é diferente. O objeto pode ser qualquer coisa, assim não. É um vídeo que está ali. E agora? O que eu vos peço é... Bem, como viram, eu não fui muito específico em relação ao vídeo. Eu quis falar-vos mais no que foi a minha experiência, como eu disse, e tentar-vos, do que eu vivi, do que eu aprendi, passar-vos alguma coisa. O que eu vos queria pedir é isto, é que pensassem um bocado nisto que eu falei, ou seja, não sejam obcecados em querer construir algo apenas porque não gostam de outra coisa. Tentem ver o que é que bom tem uma coisa e tem outra, e tentem aplicar isso aos vossos projetos, ok? Queria-vos só deixar alguns conselhos, entre aspas, finais. Explorem, foi o que eu fiz. Se não fosse isso, não estava aqui, por exemplo, não tinha aprendido o que aprendi, não tinha até conhecido outras pessoas, ou de relacionar-me mais, porque comecei a participar na comunidade muito por causa deste projeto. Experimentem, nem que seja para ver que aquilo não funciona. Estraguem, mesmo que seja só para ver que aquilo não é a solução. Percam tempo, porque só assim é que se aprende, ou seja, bem, isto não precisa estar a explicar. Se cada um sair daqui, sair do trabalho todos os dias e for para casa ver televisão, acho que não vão aprender muita coisa. Contribuam através da comunidade. Vou-vos pedir, queria-vos mesmo pedir para vocês tentarem contribuir com isto que eu acabei de pôr aqui. Eu vou depois disponibilizar na comunidade, no meu site, etc. E porque eu sinceramente acredito que isto é uma solução simples e um bom ponto de partida para poderem fazer algo melhor, sem ter que ter o peso das frameworks em cima. Se quiserem utilizar uma framework, é com vocês. E por fim, tenham filhos. Eu não estou a dizer isto só por causa dos filhos. Esta é a minha filha. Tenham filhos, porque se vocês forem pensar, há coisas muito mais importantes do que andarmos a discutir o que é melhor, se é o Flash ou o HTML, ok? E há coisas muito mais importantes. Obrigado.